Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E aí, como é que tá aí no encaminhamento de derivada? Tá beleza? Tá mais ou menos? Tá? Vamos lá fazer tipo uma revisão. A gente sempre vai, para dar continuidade ao conteúdo, faz uma revisão. Tá? O que é que a gente já viu até agora de derivada? A gente viu que ela é composta pela expressão de limite. E aí, por observação, tá bom? A gente consegue reajustar ela e reescrever a expressão de derivada, tá bom? A partir de uma regra da potência, aquele primeiro passo, tá? Então aquele passo simples. Qual é? Você tem x elevado a uma certa potência, o que é que você faz? Baixa a potência, repete o valor de x e a potência subtrai de 1. Aí tem a regra da soma, da subtração, que não muda essa regra da potência, tá? Você vai fazendo ela parcelada, tá bom? Pega uma constante vezes uma função na hora de derivar. A gente viu também, aí, regra do produto. O que é que faz regra do produto? Você rearranja os termos, e aí na hora de derivar, você não muda a regra, que era a regra da potência. Tá bom? Quando tem x elevado a n. Aí na regra do quociente, professor, não muda. Tem a fórmula já pronta, e aí o que é que a gente faz? A gente pega, ajusta a fórmula, e aí na hora de derivar, a gente usa a regra da potência. Depois disso, a gente viu a chamada regra da cadeia. Tá? Que é a regra da cadeia. É uma função composta com outra. Aí você pode dizer, não, mas eu não vou saber disso nunca. Não, não tem como eu saber. Tem. Eu vou só mostrar um exemplo para mostrar que vocês, na hora que vocês olham, vocês sabem que ali é função composta e, consequentemente, vai usar regra da cadeia. Tá? Eu vou pegar uma expressão bem simples. Vou pegar tipo um polinômio e alguma coisa, uma função trigonométrica, que todo mundo começa a se desesperar. Ah, não sei o que, função trigonométrica. Tá bom? Eu vou mostrar. Vamos lá. Então imagine, por exemplo, se você tiver a função f de x igual a, vamos imaginar aqui, x ao quadrado menos 1 elevado à quinta. Certo? Ah, como é que eu vou saber, professor, se é regra da cadeia ou não? Pessoal, a gente aprendeu polinômio. O que está aqui dentro do parênteses elevado à quinta potência, isso aqui é um polinômio. Mas a gente não aprendeu ele elevado à quinta potência. Então, se ele aqui, ó, está elevado à quinta, isso é a composição de duas. Quem é a primeira? Você pode pegar o y como sendo igual, tá? A função que é y. Y elevado à quinta, tá bom? Isso aqui pode fazer. E a outra, ó, que depende, a que está aqui dentro, uma g, tá bom? Que é quem? X ao quadrado menos 1. Essa eu aprendi, isso é tipo um polinômio. Essa daqui, beleza. Essa daqui também. Então, ó, quando eu juntei e formei uma expressão nova, nova é bonito, mas nova, eu vou fazer o quê? Regra da cadeia. Ponto. Ah, professor, mas o senhor pegou uma função, como seno, por exemplo, seno, vou pegar expressões bem simples, seno de x à terceira. E essa daqui, como é que eu vou saber? Fácil. O que vocês aprenderam foi função trigonométrica. Lá era só quem? Seno de x. Qualquer coisa diferente disso aqui já é função composta. Ou seja, se ela tiver potência, função composta. Ah, não tem potência não, professor. Mudou o ângulo. Função composta. Entendeu? É isso aí, pessoal. Então, se mudar aquilo que a gente já sabe o básico, é porque é função composta. Ah, não, professor, mas lá a função que está lá não é essa. É, digamos, cosseno do seno. Aí eu vou pegar cosseno à terceira do ângulo que é seno de x à terceira mais 1. Ora, aqui, ó, eu não conheço cosseno à terceira. Eu conheço quem? Cosseno. Essa expressão eu conheço. Se mudou, ela teve potência, então já é regra da cadeia. Tá bom? Já é regra da cadeia. O ângulo era para ser só x, agora o ângulo é seno, então regra da cadeia.
Mas no meu seno tem outro ângulo, ó, que não é x. Regra da cadeia nele também. Então, se eu fosse derivar isso aqui, ó, estou derivando, a minha regra da cadeia começar pela regra da potência, que a gente já sabe, ou seja, baixa potência. Vamos chamar, ó, repete tudo que está dentro, ó, do cosseno. O que era 3 menos 1 dá 2. E aí repete lá o valor do seno. Tarará. Tá certo? Só que aí tem qual é o detalhe? Lembre-se, quando você tem na regra da cadeia, você tem, ó, y elevado a um valor de n e você está derivando ele com relação a x, o que é que você faz? Baixa a potência, repete o valor dele, a potência menos 1, e ainda vezes a derivada dele. Então, eu ainda vou derivar quem? Fora a potência, então você vai derivar cosseno do seno de x ao cubo mais 1. Vou derivar isso aqui. Na hora que eu for fazer a partir de agora, essa primeira parte aqui, ó, eu já não mexo mais. Tá? Já não mexo, eu já fiz esse passo com ela. Vou fazer o segundo, ó. No valor de cosseno, o ângulo é alterado. Então, de novo, ó. Tá? Regra da cadeia. Então, repete tudo isso aqui, ó, vezes. Quem é a derivada do cosseno? É o seno. Então, fica seno de seno. De x ao cubo mais 1. Aí lembra, ó. Você tem uma função que calculou a derivada, é a derivada dela, ó, a derivada do cosseno, vezes a derivada do ângulo. Então, você ainda vai calcular quem? A derivada da expressão seno de x ao cubo mais 1. Tá? Pronto, vou calcular essa derivada aqui dentro agora. Então, a primeira parte e a segunda você não mexe. Primeira, vezes a segunda, não mexe. Agora, vezes. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Beleza. Cosseno. Ó, só lembrando aqui, a derivada do cosseno é menos seno, tá, pessoal? Esqueci aqui. Menos seno. Derivada do seno dá cosseno. Então, cosseno de x ao cubo mais 1. Só que, ó, o ângulo não era só x. Então, ainda vou calcular quem? A derivada do ângulo. Que é quem? X ao cubo mais 1. Quem é essa derivada que está aí? Ó, o resto eu nem mexo mais. A primeira parte mantém. A segunda parte mantém. A terceira parte mantém. E a derivada de x ao cubo dá quem? 3 vezes x ao quadrado. Tá? Mais 1, derivada de uma constante é zero. Pronto. Então, ó, vai sempre repetindo a expressão. Você pega a expressão que você conhece. Se ela for modificada, um cabelo de sapo, seja lá qual for, vai usar o quê? Regra, tá? Da cadeia. Ah, professor, mas eu peguei isso aqui, ó. X à quarta mais 1 dividido por x menos 3. Nessa expressão aqui, é quociente. Na hora que fosse derivar o numerador, quem é a derivada de x a 4 mais 1? Segue a regra da potência. Então, você não tem regra da cadeia aí. Onde é que entraria a regra da cadeia? Se, por exemplo, o denominador tivesse elevado, por exemplo, ao quadrado. O numerador tivesse também uma potência. Tá? A quinta. Aí sim entra a regra da cadeia. Por quê? Porque eu modifiquei a expressão que eu conheço. Eu modifiquei um polinômio. Um polinômio com potência já é uma nova função. Então, ela está composta por outra. Tá bom? Então, por enquanto aí, é tranquilo. Tá? É chata a conta? É chato. Mas não é tão difícil. Então, volta para mim. Então, beleza. Regra da cadeia. Depois, o que foi que a gente fez? Derivada de função trigonométrica. Tá lá, a fórmula já está pronta.
Prestem atenção, pessoal, que toda vez que eu ia derivando, tinha algumas expressões que eu enfatizava no som. Quais eram as expressões? Veja, derivada de cosseno, derivada de cotangente, derivada de cossecante. Tá? Se acharem melhor, eu gosto de brincar chamando a derivada do cococó. Por que do cococó? Porque toda vez que você derivar uma expressão trigonométrica que começa com có alguma coisa, vai aparecer um sinal de negativo nela. Só olhar. Derivada de cosseno dá menos seno. Derivada de cotangente dá menos secante ao quadrado. Secante não, cossecante ao quadrado. Tá? Derivada de cossecante dá menos cossecante vezes cotangente. Tá certo? Então, toda vez que derivar uma expressão trigonométrica que tem có, tá? Que é a piada do cococó, você vai acrescentar o sinal de menos. E aí você memoriza, pessoal, aquela regra. Porque não é para você inventar. Se está derivando, reescreve. Ponto. Tá? Reescreve. Beleza. Depois o que foi que a gente viu? Derivada de função implícita. E o que é derivada de função implícita? Volta a cair aonde? Na regra da cadeia. Só que a expressão está composta e de quem ela vai variar não está tão evidente. Depende da situação que vai ser colocada para a gente. Eu vou mostrar mais à frente, tá? Eu vou mostrar aplicações. E aí nessas aplicações, pessoal, eu vou demonstrar para a gente que isso faz diferença. Tá bom? Mais na frente eu vou mostrar. Aplicar a derivada no que vocês podem usar no sentido de engenharia. Então, beleza. Depois disso, o que foi que eu fiz? Eu só enunciei, tá? Nem estendi muito a situação. Que era o quê? Função inversa. Então, derivada de função inversa. Tá? Eu coloquei lá uma propriedadezinha, eu quero que vocês olhem, tá? Que junta potência e logaritmo. Tá? E depois eu vou usar de novo. Lembrando, ó, não, potência e logaritmo não, me perdoe. Uma função composta com a inversa dela. Eu já estou dando coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Uma função composta com a inversa dela. Toda função composta com a inversa, você volta ao valor de saída. Então, se você tem f composto com g de x, a resposta vai ser o x, que foi aplicado na conta para fazer as transformações. Se você tem g de f de y, a resposta vai ser o y. Ou seja, a resposta é o valor que foi colocado na conta. Então, se você operar uma função com a inversa dela, você volta a ter o valor inicial. E aí, o que foi que eu fiz? Eu só deixei a expressão pronta. E a partir dali, a gente vai seguir e vocês vão ver que nessa aula, basicamente, tá? Eu vou só mostrar as fórmulas e aí você vai dizer, não, a fórmula está pronta, é só pegar a expressão e colocar aqui. Tá certo? Então, vou pedir para... É mais um jogo de memorização do que um novo aprendizado. A regra de derivada ela já foi feita. Quem é, eu volto a frisar, aquela regra da potência. Ela já foi feita. Tá? A partir dali, a gente vai fazendo as outras operações que a gente encaixa. Posteriormente, tá bom? Sim, volto a frisar. Regra da potência, o professor esqueceu de derivada de função trigonométrica. Beleza. Revisei as regras que a gente tem para fazer a derivação. Ponto. Mas pode ver que eu não fugi desses dois. Ou potência ou função trigonométrica. Na aula de hoje a gente vai acrescentar outras expressões. Tá bom? Mesmo assim, vai ser somente para vocês decorarem a expressão. Tá? Decorar, se for isso, então é isso. Ponto. Não tem nada de novo. Tá certo? Então vamos lá para a apostila. Então tá aí, ó, derivada de função inversa. Coloquei, ó, como é a composição, do jeito que eu disse para vocês. Tá bom? Então, ó, derivada de função inversa, eu deixei já a expressão pronta. Tá? Se g é a função inversa de f, a derivada de g quem é? É 1 dividido pela derivada de f.
Tá? Isso aqui é bem prático. Tá bom? Não tem o que esquentar a cabeça não. Tá certo? Beleza. Então, ó, derivada de função trigonométrica inversa. Que é aí que a gente aplica, tá? Na maioria dos casos da gente, a gente vai aplicar aí, função trigonométrica inversa. Então, eu vou falar de arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco secante, arco cossecante e arco cotangente. As fórmulas vão estar prontas. Tá? Você só precisa decorar. Eu vou só descrever ó, a função do arco seno aqui, tá bom? Que é para que vocês saibam, ou pelo menos entendam, como é que fica a expressão final. O resto é só decorar. Então você tem ó, o que é a função arco secante. Tá? A secante o que faz? Joga os valores que estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2 no intervalo que vai de menos 1 a 1. Já o arco secante faz o contrário. Pega todo mundo que está entre menos 1 e 1 e joga no intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Tá certo? Pronto. E aí eu descrevo aqui que são as funções trigonométricas, ó, uma por uma. Arco cosseno, arco tangente, arco secante. Ó, arco cossecante e arco cotangente. Tá? Botei aqui, ó, arco tangente não é cotangente. Eu tenho que consertar isso aqui. Tá? Beleza. Então a derivada. Ó. Se você vai pegar a inversa, então significa, ó, se y é igual a arco seno de x, então não tem problema nenhum da gente dizer que x vai ser seno de y. É o inverso. Tá? O inverso do arco seno é o seno. Então o seno de y tem que dar igual a x. E aí eu faço a derivada dele com relação a qual variável? Ó, a minha expressão varia com relação a x. Então a derivada é com relação a x. Então tá aqui, ó, x é igual a seno de y. Então isso é igual a derivada de x com relação a x dá 1. Igual. Se a derivada de y com relação a x é derivada implícita. Então eu faço normalmente a derivada da expressão e no final acrescento quem? Y'. Então o que é a derivada do seno? Cosseno. Então tá aqui, ó. Cosseno de y. Como é derivada implícita, você tem quem? O y'. Isso quer dizer, se eu passar o cosseno para o outro lado dividindo, ó, eu tenho quem é a derivada de y. Derivada de y quem é? 1 dividido por cosseno de y. Só que eu preciso ajustar isso, pessoal. Por que eu preciso ajustar? Se minha expressão começou com x, ela termina com x. Ó. E nela, foi todo mundo convertido para um novo valor de variação. Então, eu vou ajeitar. Então, o que é que eu tenho? Ó? Primeiro, 1 dividido por cosseno de y. Primeira coisa que eu preciso ver ó, é que cosseno, certo? Eu posso pegar a expressão, determinar o valor do cosseno. Lá no meu ponto de saída está aqui. Ó. Eu tenho seno de y que é igual a x. Então, vou tentar reescrever cosseno a partir ó, da expressão de seno. Como é que eu faço? Desigualdade trigonométrica, está lá em cima. Voltem na apostila, as propriedades lá. E aí tem que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, todo mundo deve concordar comigo que o cosseno vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Pronto. Com relação ao posicionamento de valores no triângulo, eu vou considerar que esse cosseno aqui me dá um valor positivo. O negativo eu desconsidero. Beleza. E aí, reescrevendo o cosseno, eu tenho que o y é igual a quem? 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Aí você pode dizer, não, professor, mas o senhor ainda está com o valor de y. Beleza. Só que lá em cima eu lembro a vocês que seno de y é igual a quem? A x. E aí eu troco no valor. Então, em vez de eu ter seno ao quadrado de y, eu tenho quem? X ao quadrado. Ou seja, a derivada do arco seno vai ser quem? Ó? Arco seno de só x. Ó, vai ser igual a 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ponto. Tá? Então, eu quero que vocês decorem todo esse... Ó,
Esse desenvolvimento, não, decora só a fórmula final. Que é quem? Derivada do arco seno é 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ponto. A partir dela, ó, e se eu não tivesse, ó, aqui a gente botou só o x. E em vez de o x, se eu tivesse uma função completa, se a gente tivesse uma função completa, a derivada do arco seno de f de x, ó, derivada do arco seno de f de x seria, ó, a derivada da função dividido por raiz quadrada de 1 menos a função ao quadrado. Tá certo? E aqui, ó, adentra de novo a ideia do cococó. Se você vai derivar uma expressão trigonométrica que é có, vai aparecer um sinal de menos. Então veja, ó, a diferença da derivada do arco seno de f de x para o arco cosseno é só o sinal. O do seno é positivo, o do cosseno é negativo. Mesma coisa vale. Ó. Olha aqui a derivada do arco tangente de uma função f de x. Ó. É a derivada da função f dividido por 1 mais f ao quadrado. Então a derivada do arco cotangente, a diferença entre elas vai ser só o sinal. Do tangente é positivo, do cotangente aparece o sinal negativo. E da função ó, g de x igual a arco secante. Tá? Se ela é uma função f de x, é a derivada de f dividido por módulo de f vezes raiz quadrada da função ao quadrado menos 1. E da arco cossecante, troca o sinal. Ó. Pega o sinal de menos e repete a expressão da derivada da secante. Tá bom? Aqui então alguns exemplos. Ó. Calcule a derivada das funções. Quem é arco secante? Tá aqui, ó. Derivada de arco secante ó, é a derivada da função f. Quem é a função f aqui, ó, na letra A? É o x. Então fica, ó, derivada de x no numerador, tudo isso dividido, ó, módulo da função, que é x, vezes raiz quadrada de quem? A função, que é x ao quadrado menos 1. Que é a derivada de x com relação a x dá 1. Pronto, é a única coisa que eu calculo a derivada. O resto, só escrevo a expressão. Na letra B, ó, de arco cosseno de 3 vezes x. Então, a derivada do arco cosseno de f de x está lá, pronto. É igual a menos derivada da função dividido por raiz quadrada de 1 menos a função ao quadrado. Quem é a minha função agora? 3 vezes x. Então tá lá, derivada de 3 vezes x dividido por raiz quadrada de 1 menos 3 vezes x elevado ao quadrado. E como é có, tá o sinal de menos aqui, ó. E aí é só calcular. Quer a derivada de 3 vezes x? É só 3. Ponto. No último caso, quem é a derivada do arco tangente de uma função? Ó? A função daqui é x dividido por x mais 2. Dá quanto? Ó? Vai ser a derivada da função, no caso, ó, a função que a gente tem é essa fração, ó, dividido por 1 mais o valor da função ao quadrado. Sendo assim, a derivada do arco tangente ó, de x dividido por x mais 2 é a derivada de x dividido por x mais 2, tudo isso dividido por 1 mais x dividido por x mais 2 ao quadrado. É chato ficar falando isso pra caramba, pessoal, mas veja que não é difícil. A fórmula já está pronta, só faço jogar lá dentro. A partir de agora, ó, vou calcular. Tá? O que é que eu vou obter? Ó? Tá? O que é que a gente obtém das regras que estão aqui? Primeiro, ó, se você pegar a derivada que você tem, tá certo? Isso é uma fração, então regra do quociente. Calcula a regra do quociente, vocês vão ver que vai dar 2 dividido por x mais 2 ao quadrado. No denominador, 1 mais a expressão que está aqui elevada ao quadrado. O que é que eu faço? Eu reorganizo. Ó, reorganizando, fração sobre fração, a primeira vezes o inverso da segunda. Tá lá. E quando você calcula tudo, ó, tira o mínimo do que está dentro de cochete, eleva tudo ao quadrado, tira o mínimo e depois multiplica pelo que está fora, você chega nessa expressão, ó,
2 vezes x ao quadrado, mais 4 vezes x, mais 2. Pronto, ó. Você tem 2 no numerador, 2 no denominador, 4 e 4. Todos são múltiplos de 2. Divide todo mundo por 2, chega nesse resultado que está aqui. Ponto. Tá? Então o que é que eu quero aqui? Decora essas fórmulas. Da 6.31, tá bom? Até a 6.36. Decora essas fórmulas. Pronto. Pegou a derivada, coloca aí dentro e escreve a expressão. E agora a gente chega numa parte tão difícil, mas tão difícil, vocês vão achar tão ruim isso aqui. Ave Maria. Então, derivada de função exponencial e logarítmica. Tá? Para aqui, pessoal, eu vou diferenciar no seguinte ponto. Como eu já disse anteriormente, lá no primeiro estágio, tá? Existe um valor exponencial especial, tá? Que é chamado número de Euler. Tá bom? Esse número de Euler é um valor que a gente vai denotar pela letra E, tá certo? Esse E é por associação do número de Euler, ou Euler, depende de como é que vocês chamam, tá bom? Que ele é descrito, ó, esse valor como sendo 2,718281828459 por aí vai. Ponto. Tá? Aqui a gente está fazendo a representação com 24 casas decimais. Vocês vão usar isso? Não. Então eu vou pedir para vocês decorarem essas 24 casas? Não, pessoal. Para os cálculos, se vocês tiverem de memorizar, 4 casas decimais já é o suficiente. Tá bom? Já é o suficiente. Na calculadora ele faz até com mais. Tá bom? Não estou lembrado quantas casas decimais tem na calculadora. Tá? Então, ó, vamos agora relembrar o seguinte. Ó. Eu relembro aqui, ó, nessa definição e observações, o que é uma função exponencial, ou seja, é uma função que transforma números reais em valores que são valores positivos. Ó. Eu vou gaguejando, parece que eu não sei falar. Tá bom? Então ele pega números reais e faz uma transformação de modo que o resultado seja sempre positivo. Como é que ele faz essa transformação? Pega, ó, o valor de A e o número que você vai aplicar está na potência dele, ou seja, é o valor que esse A vai ser multiplicado por ele mesmo, essa quantidade de vezes. Tá? O A é um valor positivo. E aí, se você pegar o valor de A específico, sendo E, você está trabalhando com a função exponencial natural. A outra expressão, tá, que adentra também o número de Euler, tá, faz referência à função Q de logaritmo. A função logaritmo ela já faz o inverso da função exponencial, ou seja, ela pega valores estritamente positivos, tá, e geram uma função cujos resultados pode ser qualquer número real. Tá aqui, ó, função logaritmo de x na base A, esse valor de A continua a ser positivo. Se esse valor de A, tá bom, for o valor de E, o número de Euler, você chama essa função de logaritmo natural e reescreve ela como sendo ó, ln. Tá bom? ln. E aí, eu faço uma associação para depois fazer umas contas, tá bom? Que é o seguinte, ó, a função exponencial e logarítmica são funções inversas. Ou seja, uma é capaz de reverter o resultado da outra. Então, se você tem A elevado a x e o teu resultado é y, significa que o valor de x vai ser igual ao logaritmo de y na base A. Tá bom? Beleza. Eu tenho que só fazer um ajuste. Eu digo que esse y aqui é menor, tá bom? Mas tem que ter cuidado. Esse valor de y é maior. Tá bom? O valor de y aqui é estritamente positivo. E o x pertence aos reais. Tá bom? E essa correção aqui eu vou precisar fazer. Beleza. Então, ó, voltando. A ideia é, se uma é inversa da outra, então se eu pegar a expressão de logaritmo de x na base A e aplicar ela na minha ideia de exponencial, cuja base também é A, o resultado vai ser o próprio x que eu coloquei na conta. Ou seja, o valor que eu coloco na conta vai ser o meu resultado. Da mesma forma que se eu pegar ó,
a expressão exponencial, ó, de x e aplicar ela na função de logaritmo. Tá bom? Ponto. A partir de agora vocês vão ver como é ruim, ó, ó as fórmulas. Então, o que é a derivada da função exponencial? Se a tua função é a elevado a x, a derivada dela é a elevado a x vezes ln de a. Ponto. A ideia é essa. Ah, professor, e se ao invés de a ser qualquer número, e se o a for o número de Euler? Então a derivada de exponencial de x, ó, derivada de exponencial natural, vou até aumentar a tela aqui, ó, que é tão difícil. A derivada da exponencial natural de x é ela mesma. É difícil, né? Derivada da expressão exponencial natural é ela mesma. Ah, e se na minha potência tiver, ó, um valor de g de x? Então, ó, volta naquela base a. Então é quem? A elevado à potência que você tem vezes o logaritmo natural de a. O que é que a gente acrescenta? Ó, volta lá para o início da minha explicação de hoje. Eu aprendi a elevado a x. Se agora eu tenho a elevado a g de x, é uma nova função. Então é regra do que? Da cadeia. Então aparece a derivada dessa nova função. E se for exponencial de g de x, professor? Da mesma forma. Eu sei a derivada de exponencial de x. Se agora é g de x, repete a exponencial vezes a derivada da nova função. Tá? Aqui tem alguns exemplos, só para a gente ver como é fácil. Ah, tá lá. Ó. Na letra A, eu pego a função f de x igual a 2 vezes x. Aí pergunto, quem é a derivada de 2 vezes x? É ela mesma vezes logaritmo natural de 2. Ponto. Sendo f de x igual a 5 elevado a x menos 2. Quem é a derivada disso aqui? De novo, ó. Repete a própria exponencial vezes logaritmo natural de 5. Só que agora, ao invés de ser só x, é x menos 2. Então, deriva o que tem na potência. Tá? A derivada de x menos 2 dá 1. Então, ó, 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Então, volta a ter aqui 5 elevado a x menos 2 vezes logaritmo natural de 5. E essa outra exponencial, se a derivada for de 3 elevado a x ao quadrado, derivada, ó, de novo, ó, é 3 elevado a x ao quadrado vezes ln de 3, só que na minha potência, como eu mudei de x para x ao quadrado, faço a derivada dela. Então tá lá, ó, 2x, entra na conta. E se for a menos 2 elevado a x, tá? Faz quem? Tá lá, ó, a menos 2 elevado a x, tá? A base é um número, tá? Esse aqui é um número fixo. E aí aparece ele vezes logaritmo de a menos 2. Lembrando que o valor dessa diferença aqui tem que ser o quê? Positivo. Tá bom? Tem que ser positivo. Beleza. E a derivada da função logaritmo? Se a minha função é logaritmo de x na base a derivada dela é 1 dividido por x vezes 1 dividido por logaritmo natural de a. Olha como é difícil, ó, fazer isso aqui. Ó. Olha como é difícil chegar nesse resultado. Ele pega lá aquelas propriedades que eu disse. Ó. Uma função aplicada no seu inverso gera o resultado inicial da conta. Então ele pegou lá no início da conta, pessoal. Tá bom? Lá no início mesmo, ele pegou a derivada da função exponencial, que a gente já sabe. Tá aqui, ó. Então, ó, f de x é igual ao logaritmo natural de x. Se eu trocar, ó, pela ideia de pegar o inverso, então a elevado a f de x vai ser igual a x. Tá bom? Sendo assim, ó, a derivada dele vai ser igual à derivada de x com relação a x. Ó. Que é a derivada de exponencial de a elevado à função. Tá aqui, escrevi ela todinha. Você já tinha? Que é a derivada de x com relação a x? Dá 1. Ah, o que é que você faz? Pega todo mundo que está aqui, ó, que não é derivada, joga para o outro lado dividindo. Tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Aí ele separou, né? Fica 1 dividido por a elevado à função
vezes 1 dividido por logaritmo natural de A. Só que quanto é que vale? Ó? A elevado à função f de x, só x, tá aqui, ó. Eu quero que vocês decorem isso? Não, só estou mostrando que não é difícil. Vocês vão decorar quem? A derivada da função logarítmica é 1 dividido por x vezes 1 dividido por logaritmo natural de A. Ponto. Tá certo? Então, ó, e se a função for a própria logarítmica? Então a derivada dela é 1 sobre x. E se for logaritmo de g de x na base A? Ó, de novo, se muda a expressão de x para g de x, vou usar a regra da cadeia. Então, calculo a derivada que eu já conheço, tá aqui, ó, vezes a derivada da nova função, tá aqui, g' de x. Não, e se for logaritmo natural de g de x? Dá 1 dividido por g de x, tá? Olha o que tinha antes, ó. Mudei a função de x para g de x, mas a ideia continua, ó, 1 dividido pela função. E aí sim, ó, vezes g' de x. Tá bom? Aqui é só uma condição, pessoal. Tá bom? É só uma condição que a gente tem, que logaritmo de x na base A pode ser reescrito a partir da combinação dessas expressões aqui, tá? Beleza. Então vamos lá. Quem é a derivada do logaritmo de x na base 2? Ó, não tem o que fazer não. Só colocar a fórmula. Vai dar 1 dividido por x vezes, a base não é 2? Então fica 1 dividido por ln de 2. Ponto. Ah, professor, mas a minha base agora é 5 e a minha função, ó, é x menos 2. Faz a mesma regra que a gente vinha fazendo antes, ó, 1 dividido por x menos 2, ó, a função fica 1 dividido pela função, vezes 1 dividido por logaritmo natural da base, tá aqui, e aí sim a derivada da função, que no caso da gente é x menos 2. Derivada de x com relação a x dá 1, derivada de 2 com relação a x dá 0. 1 vezes qualquer coisa, tá aqui. Ó. E no outro, ó, e se for x ao quadrado? Logaritmo natural de x ao quadrado. Não tem problema. É 1 dividido por x ao quadrado, ó, bota a função, vezes, tá lá na regra, ó, de logaritmo natural, ó, logaritmo natural é 1 dividido pela função vezes a derivada da função. Então aqui vezes a derivada de quem? 2 vezes x. Colocou derivada de 2x é 2, ó, 2x. Derivada de x ao quadrado, no caso, é 2 vezes x. 1 vezes 2 vezes x dá 2x. X dividido por x ao quadrado fica só x no denominador. 1 vezes 2 dá 2. Refaça a conta aqui devagarinho. Ó. Pega a expressão, ó, pessoal, tá montada aqui, ó. Coloca ela, cola ela do lado, tá bom? E verifica aqui para você ver. Não tem dificuldade, não. E se for logaritmo natural de a menos 2 elevado a x? Tá lá, ó. Tá? É logaritmo natural de quem? De um exponencial. Então fica ela vezes a derivada de um exponencial. E a gente fez que é a derivada de a menos 2 elevado a x. Tá lá, a menos 2 elevado a x vezes logaritmo natural de a menos 2. Um número dividido por ele mesmo dá 1, sobra só quem? ln de a menos 2. Tá bom? Então não tem dificuldade aqui. Aí a gente chega numa coisa que eu acho que vocês vão tremer todinho durante uma semana. Chamada derivada de ordem superior. O que é que ela quer dizer com isso, pessoal? Vocês vão fazer, quando ele pede derivada de ordem superior, é quando você faz uma derivada maior do que 1. Ou seja, você faz mais de uma derivada na conta, em cima da expressão. Tá? Quando você faz a derivada que a gente fez até agora, você fez a primeira derivada. E se eu posso calcular a derivada da derivada, professor? Pode. Isso é chamado da derivada segunda, ou segunda derivada, ou derivada de ordem 2. Tá? Depende do contexto. Como é que você escreve? A derivada de ordem 1 é só um apóstrofo, tá? Que é uma linha. Se for a derivada da derivada, 2 apóstrofos, linha, linha.
Então, a derivada, duas linhas. F, duas linhas. Eu posso fazer a derivada da derivada da derivada? Pode. Ou seja, você está fazendo a derivada da derivada da derivada, que é chamada derivada de terceira ordem. Tá bom? Ou derivada de ordem 3. Tá certo? Beleza. O que é que você coloca? 3 apóstolos. Aí o que é que eu faço agora? Se eu fizer uma derivada de ordem maior do que 3. De ordem 1000, digamos. Fazer uma derivada de ordem 1000. Aí você acha mesmo que eu vou escrever 1000 apóstolos? Não. O que é que se faz quando a derivada é maior do que 4? Você vai abrir um parênteses, colocar o valor da derivada lá dentro, da ordem que você está fazendo, e fechar o parênteses. Tá bom? Então, f elevado, abre parênteses, um número, fecha, é a derivada de ordem tanto. Tá? O que a gente chama de derivada de enésima ordem, ou enésima derivada. Mas é fácil de fazer, pessoal. Aqui, ó, é derivada de derivada. Vamos pegar aqui, ó, a expressão. A função é f de x igual a 5 vezes x elevado à quarta. Beleza. Essa é a minha função. Quem é a derivada disso? Repete a constante vezes a derivada de x à quarta. Dá quanto? 4 vezes x ao cubo. 4 vezes 5? 20. Então fica 20 vezes x ao cubo. Primeira derivada. Quem é a derivada de 20 vezes x ao cubo? Repete o 20. Vezes a derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado. 20 vezes 3, 60. 60 vezes x ao quadrado. Está aqui. Ó. Então, a derivada da derivada é a derivada de ordem 2. Ó. É f duas linhas. Deixa eu até dar um zoom aqui. Ó. F duas linhas. E na terceira, ó, quem é a derivada da derivada da derivada? Tá? Ou quem é a derivada de 60 vezes x ao quadrado? Repete a constante, vezes x elevado ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, que dá 2x. 2 vezes 60, 120. Aí fica 120 vezes x. Ó. Derivada de ordem 3 é 120. E aí vai fazendo. Que é a derivada de quarta ordem? Derivada de 120 vezes x é 120. Tá? E a de ordem 5, ó. Quem é a derivada de uma constante? Zero. Olha, a partir daí, como é zero, ele é constante sempre. Quem é a derivada? A sexta? É zero também. E a sétima? Zero. Oitava? Zero. Ou seja, a partir da quinta derivada, tá bom? Você tem o quê? Uma constante, ou seja, toda derivada a partir dela é igual a zero. Na letra B, ó, vou pegar a derivada da função seno. Beleza. Quem é a derivada da função seno? Cosseno. Está aqui. Quem é a derivada da derivada, ou seja, a derivada de cosseno dá o quê? Menos seno. Olha, dá menos aqui. Beleza. Deu menos. Quem é a derivada de ordem 3? Derivada de menos seno. Ó. Mantém o menos. Tá? E a derivada de seno quem é? Cosseno. Está aqui. Quem é a derivada de quarta ordem? É a derivada de menos cosseno. Que vai dar quanto? Seno de x. Ó, porque repete o menos. Quem é a derivada de cosseno? Menos seno. Menos com menos, mais. Volta a ser o seno. Ó. Ora, professor, na derivada de ordem 4 deu seno. Então, na de ordem 5, se eu derivar, vai dar cosseno. Exatamente, jovem mancebo. Tá aí, ó. Ah, então aqui eu vou ter um ciclo? Vai. A partir da derivada de ordem 4, você volta a repetir as derivadas anteriores. Então, volta a ser a derivada que dá seno, depois cosseno, depois menos cosseno. Tá? Ela se torna tipo periódica. Tá bom? Beleza. A derivada agora de seno de x ao quadrado. Ó, o ângulo não é x ao quadrado. Então, vou usar o quê? Regra da cadeia. Como é que diz a regra da cadeia? Deriva a expressão que está de fora. Depois, ó, a outra expressão. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Repete o ângulo. Vezes, quem é a derivada de x ao quadrado? 2x, ó. Tá aqui, ó.
Beleza, primeira derivada. Quem é a segunda, que é a derivada da derivada? Veja, 2 vezes x vezes cosseno de x ao quadrado. X vezes cosseno é uma multiplicação. Se é uma multiplicação, regra do produto. Está aqui, ó. Por isso tem duas partes. Faz regra derivada do primeiro, derivada de 2 vezes x dá 2. Por isso que tem 2 vezes cosseno de x ao quadrado. Aí mais, ó, repete 2 vezes x vezes derivada de cosseno de x ao quadrado. A ideia é parecida com a de seno. Derivada de cosseno dá menos seno, ó. Por isso que aparece o menos aqui. Tá? E aí vocês fazem que vocês vão encontrar 4 vezes x ao quadrado, que multiplica seno de x ao quadrado. Então, ó, toda regra ela volta a ser, pessoal, vira e mexe, sobe e desce, rebola, mostra, faz o detalhe, choro, mas ela volta sempre a usar aquilo que a gente já aprendeu. O que vocês precisam saber, pessoal, até esse ponto é como é que eu sei que a derivada é regra da cadeia, uma derivada, abre aspas, simples, tá? E quando eu tenho derivada de função, tá, implícita. Quando é que é a derivada de regra implícita? Tá bom? E aí a gente começa, ó, vamos para as aplicações. Agora que chega a parte divertida, que é onde vocês pegam tudo isso que vocês aprenderam e realmente começam a trabalhar com problemas de engenharia. Tá? Por isso a gente pega aplicações de derivada. Aqui eu tenho duas. Taxa de variação, que é a primeira que eu vou mostrar a vocês, que é, eu tenho uma coisa que vai mudando com relação a alguém. Como é que eu calculo a velocidade que essa variação está acontecendo? Um exemplo disso, e aí eu posso citar para vocês, que com essa aplicação, pessoal, qualquer um de vocês seria capaz de descrever o alastramento da pandemia, tá bom? Entendendo um ciclo inicial, você conseguiria exatamente dizer quando a curva chegaria a um pico, ou se ela seria só ascendente, tá? Ou seja, iria só crescer, ou se ela, quando atingir um pico, ela seria o quê? Descendente, ou então instabilidade. Tá? Ficar oscilando. Beleza. A primeira parte é essa aqui, ó, taxa de variação. Ela é como você trabalhar, pessoal, com aquilo que a gente trabalhou lá no ensino médio. Que é o quê? Ó? Uma coisa varia com relação à outra, tipo velocidade. A velocidade varia com o tempo. A distância varia com o tempo. Tá? Como é que eu sei qual é o desenrolar, tá? Ou a variação da minha distância? Tá? Por exemplo, o velocímetro do carro, ele te dá, ó, aquela velocidade. Tá? Velocidade é a variação da distância com o tempo. Isso se chama velocidade. Quando você está no carro a 100 km por hora, significa que se você não desacelerar, mantivesse aquilo ali, em 1 hora você se deslocaria 100 km. Então, isso é taxa de variação. Tá? E aí você tem, ó, por exemplo, dado um cilindro circular reto de dimensões que variam, com o que é um cilindro circular reto? Aí vocês têm que voltar lá para o ensino médio. É o lindo e conhecido lata de óleo. Mas eu acho que vocês não são da época de lata de óleo. Então é o lindo e conhecido lata de Mucilon, lata de leite ninho, uma lata do jeito que a gente conhece. É um cilindro circular reto. E quando ele diz dimensões que variam, significa que ou o raio pode variar, tá? Ou a altura pode variar. Tá bom? Alguém varia. Se o raio variar, o volume vai variar. Se a altura variar, o volume vai variar sim. Tá? Aí você pode dizer, ah, professor, mas isso aí não tem lógica. Eu nunca vou trabalhar com a ideia de um cilindro circular reto que vai variar o volume. Eu vou mostrar o desenho aqui para que vocês entendam, tá? Em média, o que é que a gente está descrevendo quando está trabalhando com essas ideias. Tá bom? Seria o seguinte, ó, vamos lá. Você tem aqui um cilindro circular reto.
essa latinha mal feita. Tá bom? Você tem isso aqui. Digamos, tá, que ela começa a variar aqui o raio. Tá? Ela começa a variar o raio. Isso aqui então dá a ideia, ó, tá aqui, ó, ou para mais ou para menos. Tá? Eu vou fazer aqui um círculo fora, aqui, ó, ou para mais ou para menos. Tá? Me perdoe aqui, que negócio feio. Eu acho que eu tô meio com o braço tremendo, tô ficando nervoso. Agora me ioiô. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então você tem a variação. Imagina, se o seu cilindro é um menorzinho, tá bom? Ele pode dilatar aqui para fora. Ou se ele é o maior, ele pode encolher. Tá? E a outra é, você imagine de novo, tá aqui o cilindro circular reto. Tá? E aqui, ó, você tem uma variação. Ele continua. Vou estender aqui, ó. Ele pode aumentar ou pode encolher. Ou seja, imagine que você tem um espaço maior e ela encolheu. Aí você pode dizer, não, professor, mas isso aí eu não vou trabalhar, não. Vai. Sabe por quê? Se você estiver trabalhando com uma tubulação, vocês vão trabalhar com tubulações às vezes. Engenheiro de alimentos, engenheiro civil, tá? Vai passar alguma coisa por dentro desse tubo. Dependendo da situação que você fizer, ó, dentro de uma fábrica, por exemplo, engenheiro de alimentos, se o tubo for uma mangueira de silicone, você injetou pressão aqui, ela tem uma dilatação, pessoal. Ó, ela estica, vai, ó, direcionar a força. Se obstruir aqui, ela tem que expandir para algum lado. O quanto ela vai dilatar, dependendo da pressão. Entendeu? Você tem isso. Qual é a outra alternativa? Tá, você tem isso aqui, ó. A outra, você diz, ah, mas esse outro de altura não tem não. Tem. Sabe o que é que vocês têm, ó? Vocês tanto andam num veículo que tem isso aí, ó. Todo carro tem um pistão, tá? Ele é o que, ó? É um cilindro aqui, ó. É tipo uma seringa, ó. Que tá aqui, ó. O gás de combustível é injetado aqui dentro, tá certo? O pistão empurra ele para baixo, vai comprimir ele, ó, tá vendo? Ó? Ele encolheu. Ele vai comprimir aqui, ó. Então o volume sofreu uma variação. Quando ele está aqui embaixo, tem tipo um acendedorzinho, vamos dizer assim, de fogão, que detona, certo? Detona o gás aqui dentro. Na explosão, o pistão volta. Então ele tem uma velocidade de retorno. Então você tem um encolhimento, uma retração e o que? Uma dilatação de um cilindro circular reto. Tá bom? Então tem que ver isso. Ó. Você mexe uma mangueira, um pistão trabalhando. Tá certo? Um bate-estaca, você vai batendo aqui, ó. Aqui para comprimir um certo volume. Ou para estourar uma viga. Tá? Você tem diversas aplicações disso aí. Voltando lá para a apostila. Então ele quer, ó, sabendo dessa regra do volume, determina a variação do volume quando a altura varia e o raio é constante. Tá certo? A altura vai variar e o raio não se mexe. Então a derivada do volume vai ser com relação a quem? Tá aqui, ó. Se a altura é quem varia, então ó, a variação do meu volume é com relação à altura. Então vou derivar toda a expressão, ó, π vezes r ao quadrado vezes a altura com relação à altura.
Aí eu tenho ó, o ajuste, π vezes r ao quadrado são constantes, derivada de uma expressão por ela mesma dá 1. Então a variação do meu volume com relação à altura é π vezes r ao quadrado. Sabe o que significa isso? O teu volume vai variar como se você estivesse colocando uma panqueca em cima da outra. A altura é tão insignificante que você conta apenas o quê? A base, os discos que você vai colocando. Tá bom? Então a variação é desse jeito. Agora, se for o contrário, e se o raio variar e a altura for constante? A regra ela não muda do caso anterior. O que muda é o modo como eu vou fazer a derivada. Que é quem? A variação do volume agora é com relação ao raio. Então troca a altura por raio. A ideia não. Então fica, ó, π vezes h são constantes, vezes que é a derivada de r ao quadrado com relação a r? 2r. Então a derivada do volume com relação ao raio é 2 vezes π vezes r vezes a altura. Ou seja, se você quiser saber o quão o volume da tua mangueira vai distender, tá certo? É só você saber, ó, o raio que você tem. Tá? O raio da mangueira, a altura que você vai pegar e aí pronto. Tá? Claro que é bem mais complexo do que isso aqui, pessoal. Eu só estou dando uma ideia para que vocês pelo menos absorvam essa ideia. E o último é o seguinte, ó. E ele quer saber quem é a variação da minha altura se o raio variar e o volume não. Eu quero que o volume seja constante. Mas o raio e a altura vão mudar. Só que quem muda com relação a quem? A altura vai mudar com relação ao raio. Ah, professor, eu não sei isso não. Não tem como não isso não. Tem. Quer um exemplo? Imagina um balão. Exatamente, um balão. Ou, se você achar melhor, certo? Como é? Um negócio daqueles infláveis, um balãozinho inflável que tem naqueles parques. Só que você imagina ele no formato de um cilindro. Ele vai esticando. À medida que o raio vai mudando, vai esticando, expandindo para a lateral, a altura varia também. Só que aqui eu quero manter o meu volume constante. Então, para que eu tenha, por exemplo, se eu botar 1 litro de água no vasilhame, tá lá, eu botei. Se eu começar a apertar esse vasilhame para baixo, a altura vai diminuir. Consequentemente, para que a pressão não mude, tá bom? E o volume também continue sendo o mesmo, o raio vai ter que expandir para o lado. Então ele encolhe, mas estica para o lado. Aí, se eu pegar, professor, e prensar ele na lateral, ora, para que o meu volume não mude, ele vai ter que esticar, vai ter que ir para cima. Porque se ele não esticar, se ele não for para cima, tá certo? O volume vai diminuir. Você vai começar a condensar as coisas. E aí tá aí, ó. Então, a regra não muda. Só que agora quem vai ser a altura, ó. A altura vai ser o volume dividido por π vezes r ao quadrado. Sendo assim, ó, ele pede para calcular a altura que varia com relação ao raio. E aí eu faço, ó. Quem é a variação da altura com relação ao raio? Você tem, ó, volume dividido por π vezes a derivada de quem? 1 sobre r ao quadrado com relação a r. Que regra usa daqui? Regra do quociente. Vai dar quem? Ó? Volume dividido por π vezes menos 2 dividido por r ao cubo. Para que eu consiga resolver ela de maneira mais simples, pessoal, tá? O que é que eu uso? Quem é a expressão de volume? π vezes r ao quadrado vezes a altura. Tá? Aí aplico ela nessa minha equação. Então fica, ó, toda a expressão de π vezes r ao quadrado vezes a altura, dividido por π vezes menos 2 vezes r ao cubo. Tá certo? E aí o que é que acontece? π com π, quem é r ao quadrado dividido por r ao cubo dá r, ó, fica no denominador 2 vezes h, tá aqui, ó. Fica menos 2 vezes h dividido por r. Ah, professor, mas por que ficou menos? Olha para vocês verem que a ideia se encaixa.
Se eu for para cima ou se eu for para o lado, eu estou ganhando. Se eu estou ganhando, eu sou positivo. Se eu for para baixo e se eu imprensar, eu vou no sentido contrário, eu estou encolhendo, então é negativo. Sentido de crescimento positivo, sentido de decrescimento negativo. O sinal aí é só para você dizer se você está ganhando ou está perdendo. Beleza, ó. Se o raio aumenta, consequentemente a altura vai variar para onde? Para baixo. Então por isso que a altura varia para menos. Se o raio encolhe, significa que a altura ela tem que expandir. Então se a altura tem que expandir, ela vai para mais. Ó. O raio encolhe, então é menos, menos com menos vai para mais. Tá bom? Beleza. O resto, pessoal, é colocar valor. Então é o seguinte, ó, seja S a função de deslocamento de uma partícula e T a variável temporal. Determina ó, a velocidade à medida que a velocidade média da partícula, a velocidade instantânea e a aceleração. Velocidade média é aquela que a gente já calculou. Ó. Posição final menos inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Se eu quero a instantânea, eu aplico o limite. Ó. O limite quando o tempo tende para zero. Então, ó, basicamente eu quero saber qual foi a variação na posição a partir do tempo. Tá certo? Se ela for muito grande, é porque você virou um meteoro. Se ela for um número, significa que existe uma graduação aí. Ou ganho ou perda. E se eu quiser saber a aceleração? Ora, a aceleração é a derivada da velocidade. Ó. Então, aplicar a ideia de limite. Um exemplo prático é um objeto move-se ao longo do eixo do x e tem posição em cada instante t dada pela função. Tá aí. Tá? Essa é a minha função de posição. Sendo assim, determine a velocidade e a função aceleração. Como é que vai ser a velocidade? Professor, o senhor fica dizendo essas coisas. Tá vendo que eu não vou usar isso, professor? Essa é equação de nada. Vai. Sabe por quê? De novo, imagina dentro de uma tubulação. Você injeta um líquido. O líquido ela vai passar ali dentro. Tá? Você coloca sensores para tentar determinar a velocidade com que ele está passando em cada sensor. Com isso, você tem a velocidade dentro do duto. Se você tem a velocidade lá dentro, você é capaz de determinar se a pressão se ela está aumentando ou diminuindo. Se de repente você tiver uma variação de baixa velocidade para alta velocidade, significa que a sua pressão lá dentro desse duto aumentou. Talvez você tenha que ter cuidado. Se a velocidade aumentou, a pressão aumentou. Se a velocidade era 1 e de repente diminuiu, significa que você perdeu pressão lá dentro. O que foi que aconteceu? Aí você tem que verificar. Tá? Então isso aqui, ó, pessoal, a expressão de posição que ele dá é a máquina. E aí, dependendo do ponto que a máquina lhe deu, você pode dizer, ó, a gente está com uma pressão, é por isso que muita gente sabe a pressão de duto de petróleo, tá bom? Sem enfiar a cabeça dentro de um túnel. Bota lá, vai verificando com o sensor, diz, ó, daqui para cá a velocidade aumentou, então a gente está com pressão nesse ponto aqui, ó. Tem que ter cuidado. Se ela continuar assim, vai romper, vai causar esse problema. Entendeu? São sensores que tem lá dentro. E você sabe a partir de expressões lá dentro. Beleza. Se eu sei da velocidade, ó, do posicionamento, consequentemente, se eu quiser saber a velocidade, é a derivada da expressão posição. Quem é a derivada de t ao cubo? 3 vezes t ao quadrado. Menos. Quem é a derivada de menos 12 vezes t ao quadrado? Repete a constante. Derivada de t ao quadrado dá 2t. 12 vezes 2, 24. Ó. Então, menos 24t. Mais derivada de 36t dá quem? Mais 36. Tá bom? E aí, quem é a derivada da aceleração? Derivada da, ó, quem é a aceleração é a derivada da velocidade. Tá ali, ó. Vou derivar a velocidade. Derivada de 3 vezes t ao quadrado, 6t.
Derivada de menos 24t, 24. Lembrando que a derivada com relação aqui, quem é que faz a minha posição mudar? É o tempo. Quem é que faz a velocidade mudar? É o tempo. O tempo passa e a velocidade vai sendo alterada. Quem é que muda a aceleração? É o tempo. Então, o tempo é o que faz cada ponto desse aí variar. Então, a derivada é feita em cima dessa variação. Tá bom? Tá aí, ó. O outro que é sensacional, que eu gosto de dizer, vocês vão ver daqui a pouco, que é a ideia do... Se você vai cair de uma escada, você sabe se o seu tombo é maior deslizando com a escada ou se ficar assim embaixo para tomar uma canelada dela. Tá bom? Então, taxa relacionada. O que é que significa? Alguém vai variar com relação a alguém. Tá? Então, você vai ter uma relação de uma expressão com outra. Tá? Taxa de variação é simples. É você calcular a variação sofrida a partir de uma determinada variável. Taxa relacionada é uma expressão vai estar relacionada com outra. Por exemplo, altura vai estar relacionado com distância, tá bom? Força vai estar relacionado com peso. Então você vai ter relações de duas expressões ou mais. Tá bom? E aqui você vai utilizar o quê? Derivada implícita. Um exemplo aqui, ó. Duas variáveis x e y são funções de uma variável t e estão ligadas pela equação. Tá aqui, ó. Ele diz, ó, que a variação de x com o tempo é igual a 4. Essa variação ocorre quando ele calcula no ponto x igual a 2 e y igual a 1. Nesse mesmo valor de y, quem é a variação de y com o tempo? Tá? Olha o que é que você tem, ó. X e y, ambas variando com relação a quem? A uma variável t. Ou seja, essa variável está o quê? Implícita. Se ela está implícita, então vou ter que calcular derivada implícita. Derivando implicitamente a equação, x ao cubo menos 2 vezes y ao quadrado mais 5 vezes x menos 16 igual a zero. Está aqui, ó. Vou derivando passo a passo. Quem é a derivada de x ao cubo com relação a t? Ah, professor, é 3 vezes x ao quadrado. Como é derivada implícita, aparece quem? A derivada da função com relação à variável. Menos. Quem é a derivada de 2 vezes y ao quadrado? Não, menos 4 vezes y. Como é derivada implícita, aparece ainda quem? A variação de y com relação ao tempo. Mais. Quem é a derivada de 5 vezes x com relação ao tempo? 5 é constante, fica a variação de x com o tempo. Quem é a derivada de uma constante? É zero, por isso que ela não entra. Quem é a derivada de zero? É zero. O que é que ele pede na conta? Quem é a variação de y com o tempo? Então, vou isolar variação de y com o tempo. Eu reorganizei, tá aqui, ó. Quando eu reorganizo, eu fico com essa expressão. E agora, o que é que eu boto aqui, professor? Fácil. Você tem um valor de x para colocar nessa conta? Tem, ó. X igual a 2. E o de y para colocar aqui? Tenho também, ó. Y é igual a 1. E a variação de x com o tempo? Se eu tenho? Tenho também. Tá aqui, ó. 4. Vou aplicar esses valores, tá bom? Na minha questão. E aí, o que é que eu tenho? 3 vezes x ao quadrado, ó, vezes variação de x com relação ao tempo, mais 5 vezes a variação de x com o tempo, dividido por 4 vezes y. Substituo tudo e o resultado deu 17. Ah, o que é que está dizendo com isso, professor? O que é que isso significa? É mais ou menos isso aqui, ó. Imagine. Vou pegar aqui, ó. Aqui. X e y. Então ele está dizendo, ó, quando x é igual a 2, deixa eu encolher aqui só para... Aqui é x e aqui é y. Tá? Quando x é 2, ó, vou imaginar aqui, nesse pontinho aqui, deixa eu mudar até a cor. Aqui, ó.
Quando o x é 2, o y é 1. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Que no deslocamento, ó, na variação de x com o tempo, ele vai andando ó, no sentido de 4 unidades. Tá bom? Ó, a variação aqui é no sentido de 4 unidades. E com relação a y, é como se ele variasse ó, 17 unidades. Então isso significa que a minha partícula ela está mais intencionada, ó, com mais força, por assim dizer, tá? Para cima do que para frente. Isso significa que se eu precisar fazer algum reforço, eu tenho que fazer um reforço mais no sentido ó, de cima para impedir que ela fuja do que para frente. Tá certo? Do que para frente. Isso aqui vocês viram, ó. Se você for olhar, ó, lá nas questões de física, vocês veem isso aqui, ó. Quem é a força resultante? Ah, é aqui para cá e isso para cá. Pronto, é a ideia de, digamos, de força resultante. Você tem um deslocamento em cada sentido. Tá certo? Volta para a apostila. Olha que exemplo bom. A que taxa cresce o volume de uma bola de neve esférica, sabendo-se que o raio cresce à razão de 5 centímetros por segundo, no instante que ela mede 10 centímetros. Aí você vai olhar, dessa vez você diz, não, professor, agora sim, o senhor tá de sacanagem. Bola de neve no sertão? Ah, não, professor. Não, aí, não. O senhor agora já pegou pesado. E a resposta é, quem diz que vocês não podem morar fora daqui? Quem diz que vocês não vão ser as pessoas que vão revolucionar o mundo? Você mesmo? Ei, adivinho, me faz um favor? Me diz aí o número da Mega Sena. Eu faço igual a todo mundo. Se você já consegue predizer o futuro, de tal forma que você acha que nunca vai ser grande o suficiente, então faz o seguinte, pelo menos faz uma coisa boa e deixa a gente rico. Ponto. Tá bom? Quando você está calculando aí essa variação, a gente está calculando uma variação, digamos, de uma bola de neve. Mas isso aqui pode ser a mesma coisa. Digamos, você tem uma massa que está dentro de um duto. Esse duto está tendo uma pressão, sendo injetado uma pressão, para essa massa sair. Só que aí você sabe, você está vendo através de raio-x, tá bom? Que essa bola ela está ganhando volume. Sendo assim, você vai ser capaz de predizer, nesse sentido, tá bom? Se ela vai conseguir sair ou se ela vai entupir o duto em algum momento. Tá bom? Se ela vai entupir o duto em algum momento. Tá certo? Sendo assim, ó. Sabendo que o volume, já que você está trabalhando com esfera, então o volume de uma esfera, tá? Seja ela qual for, é de 4/3 de π vezes r ao cubo. Aí ele deixa bem claro, ó, o meu volume cresce, tá? A uma razão de 5 centímetros por segundo. Então ela vai variar ó, o raio com relação a quem? Ao tempo. Então tá aqui, ó, raio variando com o tempo. Então qual é a variação do volume? Que fique claro também, ó, tá bom? Que a variação do raio com relação ao tempo é de 5 centímetros. Tá aqui, ó. E essa variação foi determinada quando o raio da bola já é de 10 centímetros. Tá? O raio da bola já é de 10 centímetros. Ou seja, você tem uma bola de futebol que você está tentando expulsar pelo cano. Tá? E esse cano aí pode ser o cano para deságue, tá bom? De uma construção, num duto que você está levando, um duto de processamento de alimentos para outro, tá bom? Você é engenheiro ambiental, você está tentando ver como é que está saindo aquele esgoto e aí você tem essa bola de lodo lá dentro. Será que vai entupir, aí vai dar aquela bagunça? Esse é o ponto. Então a variação do volume vai ser com relação a quem? Ao tempo.
Claro que o volume vai variar com relação ao tempo, ó. Só que aí você está usando o quê? Derivada do que? Regra da cadeia. O volume não varia com relação diretamente ao tempo. O volume varia com o raio e o raio é que varia com o tempo. Então tá aqui, ó, a derivada da expressão com relação ao tempo. Então a derivada dela, do raio, tá aqui, ó. Derivada de r ao cubo, 3 vezes r ao quadrado. Aí 3 vezes 3, ó, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4 dá 4. Tá aqui, ó. Primeira parte da função. E aí, claro, vezes a variação de quem? Do raio com o tempo. Tá lá, ó. É igual a 4 vezes π, multiplica. E aí, ó, quem é o valor do raio? No instante que eu estou calculando, 10 centímetros. Quem é a variação do raio? 5 centímetros por segundo. Tá bom? Quando você faz essas contas aqui, ó, você chega no resultado equivalente a 2.000 vezes π centímetros por segundo, ó, centímetros cúbicos por segundo. E eu posso lhe dizer, viu? É um volume que ele está ganhando bom todo, viu? É um volume considerável. Tá certo? Para você ter ideia, se você pegasse um cubo, tá? Pega um cubo aí, uma caixa. Se essa caixa ela está crescendo por segundo, 10 centímetros para a esquerda, 10 centímetros para frente e 10 centímetros para cima. Por aí você tira, ela está crescendo 10 centímetros nessas dimensões. Então veja, não é pouca coisa que ela está crescendo em um único segundo. Tecnicamente você vai ter que colocar alguma coisa para diluir isso aí, para poder expelir. Tá? No caso a bola de neve aqui, se ela continuar crescendo desse jeito, vai virar uma bela de uma avalanche. Tá? O outro que eu adoro aqui, ó, a ideia do eu vou cair, eu preferia cair ou tomar uma canelada da escada. Na verdade eu não prefiro nenhum, mas você teria de escolher. Então, ó, uma escada de 5 metros de comprimento está recostada em uma parede. Tá? A base da escada escorrega, ó. Ela está escorregando aqui, ó. Bom, até você já viu, né? Chamou aquele velho colega, o Fudêncio. Ela está escorregando, já chamou aquele coleguinha. Fudêncio, vem cá, menino. Entendeu? Então, ó, e aí ela começa a escorregar, se afastando da parede a uma taxa de 2 centímetros por segundo. Ó. Vai correndo para lá. Então, no primeiro segundo é 2, no segundo é 4, 6. Daqui, ó, em 3 segundos ela já escorregou 100 centímetros. Tá? Em 5 segundos ela escorregou 10. Quase uma palma da sua mão aberta. Então você começa a dar aquele gelo. Entendeu? Beleza. Com que velocidade cai o topo da escada no momento em que a base da escada está a 3 metros da parede? Ó, na hora que a base, olha para esse desenho aqui embaixo, quando esse valor de x for 3 metros, qual é a velocidade de queda? A velocidade que ela vai correndo, eu sei, ó, 2 centímetros por segundo. E a de queda? Veja que se é uma escada apoiada numa parede, eu formo uma figura. Que figura é essa? É um triângulo. Ó. E não é um triângulo qualquer, é um triângulo que? Retângulo. Eu tenho hipotenusa? Tenho. Quem é a minha hipotenusa? É a minha escada. Ó. Quem são os catetos? A distância do piso e a altura que ela ainda está encostada na parede. Então vamos lá. Então, tendo em vista que a posição da escada nas variáveis x e y varia com o tempo, só o comprimento da escada que não vai variar. Claro, é lógico. Tá? Então, o x varia com o tempo e o y também varia com o tempo. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa é o comprimento da escada. Se o comprimento é 5, 5 ao quadrado, 25. Daí eu vou derivar essa expressão, ó, com relação a quem? Ao tempo. Tá lá. Ó. Derivada da expressão ao tempo. E aí a gente já fez isso aqui de abusar. Como é a derivada de x com relação a outra variável, aparece quem? Regra da cadeia. Ó. Derivada implícita, se você achar melhor.
Então aparece quem? A variação de x com relação a t. Na outra, variação de y com relação a t. Então está aqui a expressão. Igual a derivada de uma constante é zero. A variação de y com relação a t é a velocidade com que a escada escorrega na parede. Tá bom? Ela está escorregando. Se ela está escorregando, então vamos lá. X, tá? Eu estou ajustando aqui, ó. Eu pego, ó, 2 vezes x, que multiplica dx dt, passo para o outro lado da igualdade, e pego depois, ó, 2 vezes y e passo dividindo. Você chega nesse resultado final. O que é que a gente faz? Tá lá, ó. O x vai ser igual a 3 metros, tá? Que é igual, aí ajustando, pessoal, porque se a velocidade é dada em centímetros, claro que eu vou deixar tudo em centímetros, tá lá em centímetros. Então, ó, a variação da velocidade de x com tempo é 2 centímetros por segundo. Uso o teorema de Pitágoras para também saber, ó, quando x é igual a 3 metros, quanto é que vale y? Fica 3 ao quadrado dá 9, passa para o outro lado, 25 menos 9, 16. Quem é o valor que é elevado ao quadrado dá 16. Tá aqui, é 4. Ó. Por isso que o y é igual a 4. Tá bom? Que dá 400 centímetros. Beleza. Ah, professor, e se eu tivesse usado 3 metros e 4 metros? Dava a mesma coisa. Mas eu estou convertendo só para a gente não fugir. Então, ó, a variação de y com relação a t vai ser igual a menos x dividido por y vezes a variação de x com relação ao tempo. E aí eu coloco. Quanto é que vale x? 300. Quanto é que vale y? 400. Quanto é a velocidade no piso? 2 centímetros por segundo. 3 dividido por 4 dá 0,75, vezes 2 dá 1,5. Com menos da expressão, dá menos 1,5. Ué, professor, como é que eu posso correr menos 1,5? Isso não tem lógica. Eu não consigo ganhar menos 1,5 de velocidade. Lembra o que eu disse para vocês. A partir de agora, sinal de positivo e negativo em fenômenos físicos, vocês vão ver muito isso em Física 2, Física 1. Física 1, Física 2. Sinais positivos e negativos são referentes apenas, tá, ao sentido que você está se deslocando. Para a direita e para cima é positivo. Para a esquerda e para baixo é negativo. Se a escada está escorregando, ela vai descer, vai diminuir a altura. Então, ó, o sentido que ele está escorregando é para baixo, por isso está negativo. Portanto, a escada escorrega na parede com velocidade de 1,5 centímetros por segundo. Por incrível que pareça, olha aí, ó, você achava que ia ser a mesma coisa, mas não. Você tem um deslocamento muito mais rápido no piso do que tem na parede. Tecnicamente, levar a pancada, certo? Mas aí, claro, inclui força-peso. Aí são outros detalhes. Mas em si, com relação à velocidade, se o peso fosse equivalente, você tomaria uma pancada muito menor, escorregando pela parede, do que tomaria esperando a pancada da escada no chão. Tá vendo? O último exemplo, ó, que eu adoro, esse tanque aqui, ó. Quem vai trabalhar muito com ele? Todo mundo. Isso aqui vocês imaginem como um tanque de mistura. Você injeta água, bota uma mistura aqui dentro, bate, solta isso. Ah, mas eu sou engenheiro civil. E daí? Quem disse que você não pode trabalhar com concretagem? Você saber exatamente a dose certa de água, de calcário, de cimento e por aí vai. Tá? Ah, mas eu sou engenheiro de alimentos. Daí, trabalha isso aqui como, abre aspas, você numa panela que você vai injetar os produtos para produzir aquele salgadinho que todo mundo gosta. Tá? Ou então que você vai conservar, usar esse produto aí para conservar ou preparar uma carne com uma carne. Tá certo? Depende. Ah, mas eu sou engenheiro ambiental. E daí? Quem sabe que isso aqui, ó, não é uma peneira de coleta de resíduos? Tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, está relacionado. Depende muito da área de cada um.
Então, um tanque tem a forma de um cone invertido, de altura igual a H, ou seja, a altura maior dele é H, tá aqui, esse H maiúsculo, e raio do topo, tá? E raio do topo circular igual a R. Esse R grande é o raio, tá bom, desse meu cone. Encontrando-se inicialmente vazio, o tanque começa a encher de água a uma vazão constante de K litros por minuto. Ou seja, eu estou injetando aí uma certa quantidade de litros por minuto. Exprima a velocidade com que sobe o nível da água. Tá? O nível da água vai subir com que velocidade em cada momento? Tá? Em função da profundidade. Ó. Se a profundidade é com relação a qualquer valor de altura. O quanto eu estou ganhando de volume? Tá? Com que velocidade a água sobe no instante em que a altura do tanque é basicamente zero? Na hora que eu começo a injetar, com que velocidade essa altura sobe? Tá? Ou com que velocidade, tá? Isso aí ganha volume? Então a gente observa. E aí, por relação aqui, ó, na hora do tanque, depois que você faz a associação, ó, passando um eixo central aqui, ó, você consegue obter são dois triângulos aqui, ó. Um triângulo maior formado, ó, por altura maior que é H e raio maior que é esse Rzão, e um triângulo menor que é formado por essa altura menor e esse raio menor. Tá? Como você está trabalhando com um cone, tá? E aí você está trabalhando com... Ele deixa bem claro aqui em cima, ó. De novo, pessoal. Um cone invertido. Tá bom? Então, como você está trabalhando com um cone, o volume dele, quem é 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes h. Tá? Esse é o volume de um cone. O que é que eu chamo de atenção aí? O que vai mudar aqui não é a estrutura do cone, mas sim a quantidade de água que tem lá dentro. Então, ó, o raio, tá bom? Da lâmina de água, ó, quando ela está aqui, ó, em qualquer momento, varia com relação ao tempo. Um tempinho a mais, ela está mais alta. Um tempinho a menos, ela está mais baixa. Então, o raio varia com o tempo. Assim como a altura, ó, também varia com o tempo. Tá? A altura da água lá dentro vai variar com o tempo. O que é que ele faz? Então, ele faz uma relação de proporção. Que é o raio menor dividido pelo raio maior tem que me dar um valor, tá? Da altura menor dividido pela altura maior. Por que é que ele faz isso? Tá? Isso aqui é semelhança de triângulos. A altura maior dividido, tá? Pela altura menor, tá? Pode ser assim, ou altura menor dividido pela altura maior, tem que ser equivalente ao raio menor dividido pelo raio maior. Sendo assim, o que é que eu tenho? Eu tenho que eu posso expressar tanto a altura com relação ao raio, tá? Quem varia, esse Hzinho. Quem varia é o Rzinho. Então, eu tanto posso escrever a variação do raio com relação à altura, quanto da altura com relação ao raio. Por que a gente vai escrever a variação do raio dependendo da altura? Porque lá no início do problema, ele deixa bem claro. Exprima a velocidade com que sobe o nível da água. Se a água vai subir, vai variar a minha altura. Então, a variação da altura com o tempo. Então, tá lá. Ó. Vamos pegar todos esses dados e escrever a expressão. Ó. No lugar de R, ó, Rzinho, eu coloco a expressão raio total, tá? Vezes a variação da altura, que pode ser em qualquer momento, dividido pela altura total que você tem. E aí você tem essa expressão. Só que ele deixa claro. Qual é a variação do volume? É a quantidade de água que entra. Professor, se eu colocar 1 litro cúbico. 1 litro cúbico. Eita, professor. Meu Deus do céu. Espera aí que eu vou fazer aquele pip. Só para não me xingar depois dessa. Eu queria falar 1 metro cúbico e 1 litro. Aí juntei os dois. E acabei fazendo... Eita, menino. Se meu filho me escutasse agora, ele ia
estourar minha cabeça e dizer, papai, que negócio é esse, papai? Tá? Então vamos lá. Eu tenho a minha expressão do volume, tá aqui, ó, escrita essa expressão 6.6. Então, toda a minha expressão vai variar somente com relação a quem? Ó, da altura com relação ao tempo. Beleza. A variação do volume eu tenho também. Se eu estou injetando água lá dentro, então eu sei o quanto eu estou ganhando de volume. Então, ó, a variação do volume com relação ao tempo, eu já tenho. Ó, é o quanto de água eu estou injetando. Pode ser 1 metro cúbico por segundo, 1 litro, tá? Pode ser 100 litros, por aí vai. Tá? Depende do quão é a quantidade de água que está despejando. Ou água ou qualquer outro líquido. Então vamos lá. Quem é a derivada do volume com relação ao tempo? A derivada do volume com relação ao tempo vai ser, ó, a derivada do volume com relação à altura. Tá bom? Ó, tá aqui ó, na expressão 6.6. O meu volume varia com relação à altura. Vezes a variação da altura pelo tempo. O que é que eu quero calcular? Exatamente essa variação da altura com relação ao tempo. Então, ó, escrevendo tudo que eu tenho. dV dt é igual a dV dH vezes dH dt. Aí eu coloco a variação todinha, tá aqui, ó. Quem é o volume? Tá aqui, eu escrevi o volume. Π vezes R ao quadrado vezes H ao cubo dividido por 3 vezes H ao quadrado. Vezes a variação da altura com relação ao tempo. Quando eu escrevi isso aqui, ó, quem é a derivada de toda essa expressão aqui, ó, dentro do parênteses? Π é constante. R ao quadrado é constante. 3 vezes H ao quadrado é constante. A única derivada que eu vou ter é a derivada de H ao cubo. Que dá quanto? 3 vezes H ao quadrado. Aí 3 dividido por 3 dá 1. Ó. Por isso que não tem número 3 mais aqui. Ó. Por isso que tem H ao quadrado. Vezes a variação de altura com relação ao tempo. Tá lá. Então, como é que se dá a variação da altura com relação ao tempo? É a quantidade de água que eu injeto vezes a altura máxima que eu tenho, elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pelo valor de π vezes o raio ao quadrado vezes o momento que eu estou analisando. Ó. A altura agora é de 1 metro. Ah, então ele está variando meio centímetro por segundo. Daqui a 2 horas, ele está em quantos metros? Olha, ele está em 2. Vixe, ele demorou 2 horas para isso aqui. Caramba! Então a variação, o que era antes, digamos, 1 metro por minuto, agora está virando 1 metro por hora. Você, caramba! Então, assim estabelecendo que a velocidade de subida do nível de água é inversamente proporcional ao quadrado da sua profundidade. Tá bom? Isso é constante. Isso é constante. A única coisa que muda é h. Quando ele diz inversamente proporcional, é porque é um valor dividido pela altura ao quadrado. Por isso, ó, inversamente proporcional ao quadrado da sua profundidade. Se h tende para zero, o que é que acontece com toda essa expressão? Quando h tende para zero, isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Aí eu tenho 1 dividido por h ao quadrado quando h vai para zero, na expressão de limite. Professor, sempre que eu tenho um número que não é zero, dividido por zero em limite, o resultado dá o quê? Mais ou menos infinito. Como o valor está elevado ao quadrado, então ele é sempre positivo. Então, ó, um número positivo dividido por outro dá positivo. Sendo assim, ó, toda essa expressão ó, vai constante vezes mais infinito. Isso vai para onde? Mais infinito. Ou seja, quando você começa a injetar água lá dentro, a altura sobe tão rápido, tá? Que é como se a variação dela fosse infinita. Ou seja, seria uma variação altamente rápida. Só que à medida que o tempo vai passando, essa velocidade vai diminuindo, porque você vai ter mais espaço para preencher. Tá bom? Então, beleza. Vamos voltar para mim. E aí? Legal, né? Hoje aí.
Aquele negocinho, aquele... Vejam, pessoal, que apesar de eu estar falando, eu sei que é chato, eu sei que é maçante, tá? Ajuda a gente a ganhar um soninho. Mas qual é o ponto? Vejam que em qualquer operação que eu fiz hoje, eu não mudei as regras que eu já tinha. O que foi que eu acrescentei hoje? Fórmulas prontas. Função trigonométrica inversa, de função exponencial e logarítmica. São expressões prontas. Tá lá, coloquei. Tá bom? Então vejam isso, memorizem. Veja aí essa taxa de variação em taxa relacionada. Tá? De novo, taxa de variação é alguém que vai variar a partir de alguém. Tá? A variação da posição com relação ao tempo. Isso ele tem uma variação. Não tem outras coisas a aplicar. Mas taxa relacionada, tá? É a posição está relacionada à velocidade, que está relacionada ao tempo. Então, é uma taxa de relação. Posição com velocidade com o tempo. Olha a diferença. Taxa de variação é quanto eu vou variar em cada momento. Taxa relacionada é porque eu só posso me deslocar à medida que eu souber o deslocamento da outra expressão. Tá bom? De novo, eu sei que é chato, mas vejam, não é difícil. Tá? Tentem dar uma olhada. Peguem as apostilas que eu passei para vocês, pessoal. Tentem fazer, tá bom? E na próxima aula, a gente continua a fazer aplicações, tá? Só que eu vou deduzir algumas contas, tá bom? Chegar em algumas relações para depois dizer, ó, vejam, isso é aplicação. Tá bom? Como é que vai ser a próxima aula? Já dando um spoiler, vocês realmente vão aprender a fazer gráfico. Independente se você souber ou não, agora você vai saber. Se você souber fazer derivada, você vai saber construir gráfico. Por que eu preciso disso, professor, já que eu tenho um computador? Por quê? Para que eu consiga entender, pessoal, uma expressão gerada pelo computador, eu tenho que saber, realmente entender se aquilo ali está certo ou não. Somente o computador me dá uma informação, não quer dizer nada. Tá? Você poderia dizer, naquele exemplo que eu disse, que a velocidade deu negativo, tá errado. Por quê? Tu já viu velocidade negativa? Só que aí você, ó, não, ela não é negativa. O sentido que ela está sendo feita, aí sim, esse sentido é negativo. Tá bom? Tá certo? Então é isso, pessoal. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!